Olá, quinto ano, tudo belê? Preparados para a aula de matemática de hoje? Então, vamos lá, gente. Eu quero que vocês peguem a nossa apostila de matemática. Quero que vocês peguem também lápis grafite ou lapiseira. Quero que vocês peguem lápis de cor. Quero que vocês peguem régua. Quero que vocês peguem canetas, borracha, se eu ainda não falei, apontador. Deixa tudo separadinho aí. E eu quero que vocês peguem uma coisa também que eu sei que a maioria tem, inclusive muitas pessoas já levaram lá no colégio para eu ver. Ficaram curiosos, né? O caderno de estudo de vocês. Todo mundo tem um caderno lá em casa que chama de caderno de estudo para anotar umas coisinhas na hora que está estudando. E eu quero que vocês façam uso desse caderno. A vantagem da aula gravada, sabe qual é, gente? É vocês poderem ver várias vezes. Mas é importante, por exemplo, na aula passada, na aula anterior à aula passada, aulas que nós estamos falando muito sobre frações. Soma a fração, compara a fração, encontra, por exemplo, 1/3 do número 180. Isso é muito importante vocês entenderem e fazerem as anotações de todas as continhas que eu faço com vocês aí, ó, durante a nossa aula. Ah, Pro, mas às vezes quando você está fazendo revisão, nem tem página nenhuma da apostila. Então, é neste momento que entra este caderno de estudos. Escreve lá bem bonito, matemática, usa lápis de cor, usa caneta, usa marca-texto. É importante, gente. É importante também fazer as continhas. Por exemplo, ontem eu ensinei um truque novo para vocês encontrarem frações equivalentes. Por que eu estou fazendo esse X aqui? Ó? Porque era dessa forma, por exemplo, cruzadamente multiplicando um numerador e um denominador, e depois um denominador e um numerador, eu encontrava lá respostinhas dessa multiplicação que deveriam ser iguais, para que assim eu constatasse que aquelas frações eram equivalentes, tá? Dei umas dicas também de como encontrar frações equivalentes maiores. Eu multiplico o numerador e o denominador por um mesmo número. Frações equivalentes menores, eu divido o numerador e o denominador por um mesmo número. Então, vocês precisam ter isso anotado. Vamos combinar? Ai, Pro, não tenho, nunca fiz esse caderno aí de estudos nem de rascunho. Pode começar a fazer hoje. Dá um pause na aula, pega lá um caderno que eu sei que vocês têm guardado e usem para esse caderno de estudos. E guardem este conselho, gente, para o resto da vida estudantil aí de vocês. Mesmo lá no futuro, que vocês tenham um caderno de inglês, um de matemática, um de história, um de química, um de física, lá quando vocês estiverem no ensino médio, é legal ter um caderno de estudos, onde vocês fazem as próprias anotações. Nessa época aí, ó, de quarentena, é um jeitinho aí de ocupar o tempo de vocês. As aulas estão gravadas, estão no YouTube, é só consultar uma aula lá que vocês não lembram direito lá de uma explicação ou que vocês acharam um pouquinho difícil e começar com esse caderno de estudo ou fazer isso com todas as aulas que nós fizemos desde o início da nossa quarentena. Tudo bem? Então vamos lá para mais uma revisão. Bora, gente. Olha lá. Soma de frações. Então aqui eu tenho, ó, um gráfico dividido em 4 partes, 3 pintadas. Como é que eu chamo essa fração? 3/4. Muito bem. O mesmo gráfico dividido também em 4 partes, só que só tem uma pintada. Essa fração é 1/4. Muito bem. Se eu pedir para vocês somarem essas frações, se eu disser para vocês assim, ó, na minha casa tem 2 bolos, um bolo de chocolate e um bolo de laranja. Ambos estão divididos em 4 partes. O bolo de laranja eu comi 3 partes. O bolo de chocolate eu comi uma parte. Gente, era um bolo assim, ó, pitititico, tá? Não vai pensar que eu vou comer tudo isso de bolo não, hein? Né? Então, olha aqui como eu faço. 3/4 mais 1/4, facinho. Lembrando que para somar frações,
os denominadores precisam ser iguais. Por quê? Porque eu não faço nada nos denominadores, eu simplesmente copio eles aqui. Eu vou fazer minha soma aqui em cima e vai ficar assim: 3 mais 1, 4. Aqui eu copio, eu conservo, eu mantenho o mesmo número. 3 quartos mais 1 quarto é igual a 4 quartos. Mais um lembrete aí para vocês anotarem. Quando uma fração tem o numerador e o denominador iguais, ou seja, elas têm o mesmo número, eu digo que isso equivale a um inteiro. Se eu pegar, por exemplo, esse pedacinho aqui, ó, e jogar ele aqui para cima desse gráfico, esse gráfico fica completinho, fica inteiro. Toda vez que vocês verem uma fração que o numerador e o denominador são iguais, eu digo que é a mesma coisa que o número 1. O quê, gente? Um inteiro. Vou dar um outro exemplo. Vocês têm lá um chocolatinho. Aqui, um chocolatinho. Dividiu esse chocolate em duas partes. Comeu as duas partes, vocês comeram o chocolate todo. Ai, Pro, e se eu dividir o chocolate em 3 partes? Comeram as 3 partes? Comeram o chocolate inteiro. Dividiram a lição de vocês para fazer em 2 partes. Uma parte agora e uma parte depois que assistirem a aula. Terminado tudo isso, vocês assistiram as 2 partes da aula. O que vocês assistiram? A aula inteira. Beleza, gente bonita? Então, olha lá, ó. Ficou aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E esse quarto aqui, ó, equivale a 1 inteiro. Tudo bem, gente? Agora vamos lá. Subtração de frações. Um gráfico dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços, 8 partes, tá? Está dividido em 8 partes, 7 estão pintadas. Essa fração é 7 oitavos. Aqui o mesmo gráfico, gente, dividido também em 8 pedacinhos. Só que só tem 3 pintados. A fração é 3 oitavos. Então, vamos lá. Tinha um bolo lá na minha casa. Gente, adoro bolo. Mas o bolo, ó, presta atenção, era pitititico, hein, gente? Aí, o que que aconteceu? Este bolo estava dividido em 8 pedacinhos. Eu peguei 7 e deixei reservado lá num pratinho. Fui terminar de almoçar, para depois do almoço eu comer lá um pouquinho desse bolo. O que que eu fiz? Almocei, fui lá naquele pratinho que tinha uns 7 pedacinhos de bolo e comi 3 pedacinhos. Então, como é que ficaria a minha sentença matemática? Assim, 7 oitavos, que é só essa parte colorida, menos 3 oitavos. Então, dos 7 pedacinhos de bolo que havia, eu comi 3. Sobraram 4 oitavos. Lembrando que para subtrair também as frações precisam ter denominadores iguais. Beleza, gente bonita? Então, olha lá. Aqui, ó, 4 oitavos. Olha aqui, ó. Foi o que sobrou do bolo, tá? Lembrando, ó, que eu só tinha 7 pedacinhos. Então, é uma conta comum, gente, como se não fosse fração. 7 menos 3, 4. Ficaram guardados lá no pratinho que eu reservei 4 pedacinhos de bolo. Ok? Olha lá, vamos falar de frações mistas. Mistas vem da palavra misturar. Nós vamos misturar número inteiro mais fração. Fácil, gente. Precisou. Pausa a aula, gente. Ai, Pro, não entendi direito o que você falou lá na soma e na subtração. Não tem problema. Volta a aula desde o começo e assiste tudo de novo, tá bom? E se vocês forem fazer esses gráficos aqui no caderno de estudo de vocês, precisa pausar a aula, porque enquanto vocês estão fazendo, eu estou falando. E a velocidade da fala é maior do que a velocidade da execução aí da tarefa de vocês, tá? Então, olha lá. Um gráfico com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, 3 pintadas. A fração é 3 oitavos. Outro gráfico também dividido em 8 pedaços, 7 pintados. A fração é 7 oitavos. O que que eu vou fazer aqui? Vou somar. Até aí tudo bem, ó, gente. Denominador igual, você disse que os denominadores precisam ser iguais, porque eu só conservo. Beleza? Ótimo. Quanto é 3 mais 7? 10. 10 oitavos. Como é isso, Pro? Este número de cima aqui, que nós chamamos de numerador,
é maior que este número de baixo, que se chama denominador. Lembrando a função, hein? Denominador, ele divide o meu inteiro. E o numerador me diz, me mostra quantas partes eu peguei, quantas partes eu comi, quantas partes eu pintei. Então, nós estamos com um problema. Como é que eu dividi o bolo em 8 partes e peguei 10, gente? Na verdade, todas as vezes que o denominador for menor que o numerador, ou o contrário, todas as vezes que o numerador for maior que o denominador, o que acontece? Isto aqui, gente, me reporta, me mostra que eu tenho mais do que um inteiro. Eu não tenho como, quinto ano, dividir alguma coisa em 8 partes e pegar 10. É impossível. Acontece que, se eu tiver 2 inteiros, então eu dividi este pedaço aqui, este pedaço não, este gráfico em 8, peguei 3. Tudo bem. Dividi um outro gráfico em 8 também e peguei 7. Então, eu peguei 3 mais 7, 10 pedaços. Tudo bem? Como que eu mostro aqui para vocês como eu vou transformar esta fração aqui, ó, em uma fração mista, em um número misto? Olha o que eu vou te falar. 8. Quantas vezes você cabe dentro do 10? Uma vez só, um inteiro. Só que ainda sobraram 2 pedaços. Esses 2 pedaços é da fração 8. Então, 2 oitavos, ó. Um inteiro igual a 8 oitavos. Lembram que eu havia dito para vocês que a fração que tem numerador e denominador iguais é a mesma coisa que o inteiro? Então, olha lá. 8 cabe uma vez dentro do 10, um inteiro, representado por 8 oitavos. Como são 10 oitavos, ainda sobraram 2 pedaços. Como é que eu faço isso aqui? Eu não posso apresentar essa fração, 8 oitavos e 2 oitavos. Se fosse uma soma, alguma coisa. Para eu colocar aqui, ó, quanto é esta soma, eu coloco o 1 inteiro, representado pelo número 1 mesmo. E a fração 2 oitavos do lado. Olha que legal. Este 1 representa uma vez que o 8 coube aqui dentro. E esse 2 oitavos, gente? 2 oitavos foi o que sobrou da fração. Entenderam? Olha aqui, ó. Se vocês pegarem, por exemplo, ó, esse pedacinho, deslocar ele para cá, ó, isso aqui vai ficar uma tirinha inteira e 2 pedaços. Foi o que eu fiz aqui para vocês, ó. Uma tirinha inteira, mostrando um inteiro, 8 oitavos, a tirinha de baixo, 2 oitavos. Só que aí eu não represento desse modo aqui que está dentro deste quadrado. Eu represento dessa forma. Eu transformo 8 oitavos em um inteiro. Ou nem preciso fazer isso. Isso aqui é mais para vocês entenderem como nós chegamos aqui. Se vocês fizerem essa perguntinha, ó, show de bola. 8. Quantas vezes você cabe dentro do 10? Uma. E sobraram 2 pedaços. 2 pedaços de quanto? De 8. 2 oitavos. Olha aqui. Sucesso, gente? Número misto, frações mistas, por quê? Está misturando o número inteiro com fração. Frações irredutíveis, ou seja, aquelas que eu vou deixando menor, 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 menor. Ah, menor, ó, empolguei. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços tem esse inteiro. O nome dessa fração, se eu pintei 6 pedacinhos, sempre eu falo a fração, o que está pintado ou que eu peguei em primeiro lugar, que é o numerador. 6 oitavos. E aqui, gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses 3 gráficos são iguais, tá? 8 também. Só que eu peguei, eu pintei quanto, gente? 1, 2, 3, 4, 5. Então, como que eu falo a fração? 5 oitavos. Aqui vocês já sabem. Fala aí. Como que é o nome dessa fração? Sucesso, gente. 3 oitavos. Beleza? Vou somar. 3 frações pro. Moleza. Numerador, aliás, denominador, desculpa, são iguais. Eu só copio aqui, eu conservo, eu mantenho. E aqui eu faço uma soma normalzinho. 6 mais 5 mais 3, 14 oitavos. Grandona, né? Já deu para perceber que isso aqui é uma fração em
própria, tá? Vai gerar um número misto. Por quê? Porque o numerador é maior que o denominador. Ou o contrário, o denominador é menor que o numerador. Vamos lá? Como que eu faço mesmo para diminuir a fração? Divido o numerador e o denominador por um mesmo número, né? Bora lá? 14 dividido por 2 e 8 dividido por 2. A resposta vai ser 7 quartos. É uma fração imprópria, mesmo sendo reduzidinha, tá? Como que eu vou fazer? Ó, já dei um spoiler. 4. Quantas vezes você cabe no 7? Uma. E quanto sobra? 3. 3 pedacinhos de 4. 3 quartos, ó. De novo, ó. Vou voltar aqui. 4. Quantas vezes você cabe no 7? Uma. E quantos pedacinhos ainda sobraram, gente? 3. Como vai ficar essa fração? 1 inteiro e 3 quartos. Legal, né, gente? Agora, ó, vamos abrir a nossa apostila. Guardem aí o caderninho de estudo de vocês. Pausem a aula. Volta um pedacinho para assistir de novo, tá? Fez tudo isso? Abre a nossa apostila, porque hoje nós vamos terminar o nosso glossário matemático. Abre lá no fim do caderno, página 25 e 26 do bloco de jogos. Nós vamos dar significado às palavras poliedro, letra P, quadrado, letra Q, raio, letra R, sólido, letra S, tetraedro, letra T, unidade, letra U, vértice, letra V e zero, letra Z. Gente, tô adorando isso aqui, ó. Batman mega colorido, corre para lá, corre para desce. Olha, corre para lá, corre para cá, corre para lá de novo, corre para cá de novo, desce, vai aparecer outro personagem. Pá! O Robin. Sucesso, hein? Adorei. Vamos lá, gente. Peguem lápis de cor ou uma caneta e escrevam, ó, coloridinho, poliedro, quadrado, raio, sólido, tetraedro, para ficar bem legal aí esse nosso glossário matemático que nós vamos encerrar hoje. Vamos lá? Poliedro, um sólido limitado por um polígono. Olha uma coleção aqui de poliedros. E eu tenho uma aqui também. Eu dei uma aula esses dias aqui em casa para o 4º ano e precisava montar esses poliedros. E vocês também devem ter aí na casa de vocês ainda aquela coleção dos nossos sólidos de Platão. Tinham sólidos de Platão e tinham sólidos irregulares também. Lembram? Acho bom lembrar, hein? Então, vem aqui e escreve. Poliedro, um sólido limitado por um polígono. Olha ele aqui. Quadrado, um quadrilátero que tem todos os 4 ângulos retos e os 4 lados congruentes. Congruentes? Sim, com o mesmo tamanho e a mesma forma. Olha aqui, ó, um exemplinho de quadrado. Beleza? Raio, o segmento de reta que liga o centro do círculo a qualquer ponto da circunferência do círculo. Olha aqui, circunferência, tudo isto aqui, ó, que eu estou mostrando. E o raio é do centro até a extremidade. Isso é um exemplo de raio. Beleza, gente? Sólidos geométricos. Aí tem todos aqui, ó. Tem uma baita de uma coleção aqui. Inclusive, ó, esses aqui, ó, que rolam. Esse daqui também rola, tá? Olha, tem uma esfera aqui, ó. Legal, né? Uma figura em 3 dimensões. Então, uma figura de 3 dimensões já é considerada um sólido. Exemplo de sólidos geométricos, ó, cubo, pirâmide e vários outros aqui. Ó, eu tenho coleçãozinha aqui, ó, para mostrar para vocês, ó. Coleçãozinha aqui, ó, do 4º ano. Mas eu sei que vocês devem ter a de vocês aí ainda, tá? O timão dessa página, tetraedro, um poliedro com 4 faces. Tenho certeza, 5º ano, que vocês não conseguiram copiar tudo na mesma velocidade que a Pro está falando, mostrando, explicando. Eu já fiz isso antes, na hora que eu preparei a aula. Pausa e faz. Combinado, gente linda? Próxima e última página. Vamos falar da unidade, do vértice e do zero. Ué, Pro, você esqueceu de colocar W, X e Y.
Não esqueci, não. É que, nos nossos conhecimentos matemáticos adquiridos até agora, nenhuma palavra da língua portuguesa escrita com W, com X e nem com Y tem algum significado matemático para a gente, tá? Unidade. A grandeza que serve de referência na medida. No caso da numeração, o 1 é a unidade usada. Então, lá quando eu estava no primeiro, no segundo aninho, até no terceiro, as professoras separavam, né, as continhas na casinha da unidade, dezena e centena. Lembram da unidade? Então, na unidade ficavam números até 9, isso mesmo. Mas eu posso usar também como sinônimo de unidade o número 1, tá? W, X e Y, já expliquei para vocês, né? Vértice, o ponto de junção de dois lados de um polígono, ou três, ou mais fáceis de um sólido. Ó, tenho até aqui para mostrar para vocês, ó. Olha aqui, ó. O nosso cubo. Então, quem são os vértices? Aqui, gente, onde a gente fura o dedinho, que eu falo brincando para vocês, ó, que é a pontinha, ó. A gente fura o dedinho aqui, ó. Tudo bem? Aqui são os vértices. Beleza? Última palavrinha do nosso glossário matemático. Zero. Representação do nada, gente. O mais recente dos algarismos. Então, não sei se vocês lembram que eu contei para vocês uma história da origem da nossa numeração. A numeração que nós utilizamos, ela é chamada de numeração indo-arábica. Indo-arábico. Por que tem essa numeração? Os hindus, eles criaram, eles inventaram o sistema de numeração que nós usamos. E os árabes, povos que gostavam, e acredito que ainda gostem de viajar assim pelo mundo, conheceram os hindus, entraram em contato com essa numeração indo-arábica e adoraram. Aprenderam, obviamente, e continuaram a viajar pelo mundo. E eles foram dividindo esse conhecimento, espalhando esse conhecimento pelo mundo inteiro. É um sistema de numeração conhecido pelo mundo todo. Então, por isso, existe esse nome, indo-arábico. Tudo bem, gente? Certinho aí? Pausa, escreve tudo bonitinho. Eu quero um capricho essa apostila. Combinado? O nosso glossário matemático finalmente está completo. Olha eu aqui, ó. Então, gente, presta atenção. Terminou a aula, vai lá na nossa sala virtual, faz o questionário de frequência. Olha, tô até inventando uma musiquinha, porque eu ainda estou preocupada com as pessoas que não estão respondendo esse questionário, gente. Precisa responder, tá? Ele computa, por exemplo, nota, aquele dia que a gente fez aquele questionário de ciências, tem aquele cartaz que vocês vão fazer de ciências também, ó, tirar uma foto e mandar para o meu e-mail. Então, gente, é importante assistir às aulas e responder o questionário de frequência. Ele tem dupla função, já expliquei isso para vocês. Eu havia dito que eu não ia explicar, mas voltei aqui para explicar. Ele serve para fixar os conhecimentos da aula de hoje, só uma verificaçãozinha bem simples. E para computar a presença de vocês na aula. Não pode esquecer de fazer. Beleza, gente bonita? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Ficou alguma dúvida? Escreve pra gente, nanimarciaprofessoras@gmail.com. Combinado, gente? Um beijo para vocês, bom final de semana e até semana que vem. Tchau, gente!